Bom dia, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Estamos quase a celebrar a Páscoa, uma data que nos recorda a morte de Cristo na cruz, acompanhada também pela bendita esperança da sua ressurreição, que aconteceu logo a seguir. Mas será que alguma vez perguntou porque é que Cristo teve de morrer? Se ele era realmente o Filho de Deus, não teria poder para se libertar daquela cruz? Porque é que Jesus teve de sofrer daquela maneira humilhante se estava inocente? São perguntas profundas sobre as quais vale a pena refletir e para isso hoje vamos então conversar com o pastor Vítor Maia, também com a cantora Ana Mari e ainda com o pastor Roberto Five. Olá, obrigada por estarem aqui connosco nesta manhã. Bom dia. O que é que se assinala exatamente na Páscoa? A Páscoa tem origem numa festa judaica, em que de facto os judeus até hoje comemoram a libertação da escravidão do Egito. Os descendentes de Abraão, Isaac e Jacob já estavam no Egito há séculos, agora como escravos, e o anjo da morte passou por cima das casas de cada um dos israelitas e os seus primogênitos não morreram. Ora, a palavra Páscoa significa isso mesmo, passar por cima. E então até hoje é comemorada a Páscoa com isso em mente. No contexto cristão, Jesus, que estava em Jerusalém por ocasião da Páscoa, a comemorar juntamente com seus discípulos e todo o povo, foi a ocasião em que ele foi traído, em que ele foi também torturado e morto na cruz, e tornou-se aquele cordeiro pascal na ótica do cristianismo, na ótica que nos ensina a palavra, o cumprimento das profecias bíblicas de que viria o Messias e isso aconteceria com ele. Então, na Páscoa, no nosso contexto cristão, nós estamos a recordar não só a libertação da escravidão do Egito, do povo judeu, mas, sobretudo, a libertação da escravidão de coisas que nos impedem de viver uma vida livre, e essa libertação é por meio de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso então que hoje estamos quase a celebrar a Páscoa, esta festa da libertação, ajudando-nos também a colocar os olhos na morte de Cristo na cruz. Isto leva-nos a pensar como é que alguém veio ao mundo com esta missão de morrer por nós na cruz. Como é que Jesus conseguiu encarar esta missão? Sabemos que a morte na cruz, a sua crucificação ocorreu aos 33 anos, mas por que é que ele aceitou este desafio? Nada fácil. Pois é. Nós quando sentimos que os problemas estão a bater à porta, ficamos nervosíssimos, que quanto mais Jesus levar uma vida inteira, e mesmo assim não desistiu. Ok. Ele sabia para o que vinha, não é? Enquanto no Natal nós festejamos também o nascimento, aqui na Páscoa estamos a celebrar e lembrar o propósito mesmo da vinda de Jesus. Ele sabia quando vinha cá que queria sofrer e queria morrer, mas também queria ressuscitar, não é? E queria fazer isto por amor a nós e como o único meio para nos salvar, para nos trazer para perto de Deus Pai. Ele vinha com esse propósito e foi obediente até o fim. Até o fim. É incrível, é fantástico o amor de Jesus quando ele se entrega e se dá completamente e sabendo por tudo isto que iria passar, não? E sendo ele o Cordeiro perfeito, já no Antigo Testamento era apontado que o Cordeiro de sacrifício devia ser perfeito, sem mancha, sem mácula, perfeito mesmo. E Jesus era aquele inocente mesmo, sem pecado, mesmo que tentado em tudo, mas justo, aquele que poderia ser o único cordeiro válido, o único sacrifício válido por cada um de nós. Como é que nós podemos, então, entender este sacrifício? No fundo, Jesus é o nosso Salvador, é o nosso libertador, mas muitos poderão estar a pensar, mas veio libertar-me dos meus pecados, porquê? Quais são as consequências dos pecados na minha vida? E por isso é que nós precisávamos de Jesus como a única solução. A solução que Jesus veio trazer foi a sua própria entrega, não é? Ele vem porque sabia e sabe que por nós mesmos não temos acesso a Deus. O nosso pecado faz separação entre nós e Deus, daí era preciso alguém que nos ligasse ou religasse com Deus. Jesus veio para isso mesmo. Veio para que nós possamos ter vida com sentido, vida com significado, veio para que pudesse haver e possa haver hoje ainda
e para sempre, uma vida com real significado e relação com Deus. O pecado, desde a criação, um pouco tempo depois, que nos afastou e separou de Deus, e Jesus vai fazer de novo essa ligação, a ponte, digamos assim, entre as duas margens, a margem terrena com pecado e Deus santo, que nos quer também libertos e salvos para a eternidade. Então agora começamos a entender qual é o problema do homem. O problema do homem é realmente estar naturalmente longe de Deus. O problema do homem é que por si mesmo não consegue chegar lá, está longe. E por mais que façamos, continuamos a ser pecadores, faz parte da nossa natureza. Fazendo parte da nossa natureza, não temos capacidade de inverter isso por nós mesmos. Daí, como ouvimos há pouco, o amor de Deus se revelou em Jesus Cristo, que tomou a liberdade de vir ter connosco para dar a sua vida para o nosso perdão, para o nosso resgate. É por isso que a Bíblia também diz que Deus achou por bem estar totalmente presente no seu Filho, Jesus, e também por meio dele reconciliar consigo mesmo tudo o que existe na terra e no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Como é que foram as últimas semanas da vida de Cristo, à medida que se aproximava aquele momento fatal da crucificação? Nós lemos o texto sagrado, diz que de facto Jesus apontou, teve direção firme para Jerusalém a partir de uma certa altura. E as pessoas notavam isso, que ele estava mesmo direcionado, estava de certa forma focado, isso mesmo, focado naquilo que ele vinha fazer. A última semana, principalmente, foi uma semana muito intensa, em que Jesus passa muito tempo com os seus discípulos, não está muito... ele tem, na semana anterior, ele tem uma entrada triunfal, chamada entrada triunfal em Jerusalém, e ele então vem montado num burrinho e entra aí por Jerusalém, e todas as pessoas ali o aclamam, Hosana, vem o filho de Davi a entrar em Jerusalém e ele é aclamado. Mas depois ele passa uma semana muito intensa com os seus discípulos, onde ele passa muito tempo a ensinar-lhes coisas muito importantes, momentos de muita emoção, podemos imaginar, tanto para eles como também para Jesus. Os seus próprios discípulos não perceberam perfeitamente o que estava a acontecer. Para eles aquilo era um momento intenso, mas não estavam a perceber com clareza que era ainda mais intenso do que imaginavam. E ele ensinou-lhes muitas coisas. Na última ceia, onde eles estavam de facto a comemorar a Páscoa judaica, ele então tem aquele momento em que lava os pés aos discípulos e algo que eles, principalmente Pedro, não é? Relutou um pouco em aceitar, e Jesus insiste com ele, e no final vem a lição, vem aquela lição: aquilo que eu fiz convosco, eu que sou vosso Senhor e Mestre, vocês devem fazer uns aos outros. E nós sabemos pelos relatos anteriores que eles tinham lá as suas quesilhas, as suas diferenças, e certamente eles pensaram: epá, isso é muito complicado, né? Estar a lavar os pés a este ou aquele. Mas ficou com um ensinamento para eles e para nós, que de facto nós devemos estar, como Jesus, a viver no mundo para servir o homem, servir a humanidade. Nós também vivemos no mundo para servirmos uns aos outros. Então, muito intenso, e claro, depois vem as últimas horas, que são muito mais ainda, em que ele vai orar e está intensamente a pedir ajuda a Deus, a orar ainda por aqueles que ainda iriam nascer, ou seja, estava a orar inclusivamente por nós que estamos aqui, não é? Então, um momento muito, muito difícil para o homem, para Jesus, que é completamente Deus, mas também foi completamente homem. Um momento intenso em que seus discípulos já não suportavam mais e adormeceram completamente. Então foi horas ainda mais intensas que vieram antes da própria crucificação dele. Inclusivamente nesse momento Jesus teve uma conversa com Deus, porque Jesus orava e falava com o Pai. Ele disse: Deus, se for possível, passa por mim este cálice, senão que se cumpra a tua vontade. Estava obviamente a referir-se à sua crucificação. Aqui vemos o lado humano de Jesus, o sofrimento da morte da cruz, mas ao mesmo tempo o seu desejo de ser obediente até à morte. É verdade. É tremendo ver que ele sabia o que lhe estaria a acontecer nas próximas horas e o quanto difícil ia ser, não é? Mas também de tremendo valor quando ele diz que: mas faça-se a tua vontade, não a minha.
não é? E um exemplo para nós tremendo também, maravilhoso, quando nós podemos também dizer isso sempre na nossa vida. Senhor, que se faça a tua vontade, que não se faça a minha o que eu quero, mas que se faça a tua vontade. Aí também vemos mais uma vez o amor de Jesus. Mas aqui à partida parece cruel que a vontade de Deus seja matar o seu filho à primeira vista. À primeira vista. À primeira vista. Mas ele sabia que era o melhor e era da única maneira em como ele nos iria trazer para o Pai. Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele tinha andado todo o caminho até o fim da maneira correta. Mesmo até quando o próprio Satanás, portanto, na tentação, Satanás vai tentá-lo, entregando-lhe o domínio do mundo, dos reinos, não é? Que afinal de contas é o que o Pai também lhe vai dar um dia, também, não é? A Jesus, por um caminho mais fácil. Mas não, ele escolheu o caminho mais difícil, porque era através da cruz. Mas foi um vencedor. Foi um vencedor e ele é um exemplo para nós de obediência e de amor. É um exemplo na medida em que muitas vezes as melhores escolhas podem parecer que temos um preço caro a pagar, mas que vale a pena. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. E vemos isso também porque se Jesus não tivesse morrido por nós na cruz, simplesmente não havia esperança. E há esperança porque Ele também ressuscitou. Mas antes de chegarmos à ressurreição, vamos ainda àqueles minutos mesmo antes da crucificação. Sexta-feira à tarde, o povo judeu grita: crucifiquem-no, crucifiquem-no. Jesus foi literalmente acusado pelo seu próprio povo. Nós podemos dizer que foram apenas aqueles judeus que o crucificaram, ou nós hoje também o fazemos sempre que o negamos? Pois, é muito fácil descartar as culpas para os outros, mas nós faríamos exatamente o mesmo e creio até que o mundo hoje continua a fazer o mesmo em cada dia. Quando a sua mensagem é anunciada, quando a mensagem de salvação, de esperança, de paz é anunciada, quando a certeza de vida eterna pode ser anunciada e é anunciada às pessoas e as pessoas a rejeitam, negando Cristo, negando o seu amor, têm um comportamento completamente indigno, as pessoas estão a crucificar Cristo. É uma realidade que nem sempre é pensada, mas é uma realidade que está a acontecer em cada dia. As pessoas estão a virar as costas para Cristo. Por outro lado, também há quem se volte para Cristo e aceita a sua mensagem. E aí glorificamos Deus por isso, no sentido em que a morte de Cristo na cruz não foi em vão, não é em vão e continua para sempre, continua a fazer efeito nos dias de hoje. E mesmo para aqueles que o crucificaram e os próprios soldados romanos que o pregaram naquela cruz, das últimas palavras de Jesus, nós lemos na Bíblia que foi: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Nós não vemos aqui um Jesus revoltado, um Jesus com vontade de se vingar, mas vemos um Jesus com o coração cheio de compaixão. O que é que isto nos ensina hoje também? Olha, isso de facto é uma das coisas mais impressionantes, não é? Na crucificação de Jesus. Primeiro, mostra mais uma vez que ele conhecia qual era a sua missão, qual a sua razão de existir no mundo. Isso também é um desafio para nós. Nós somos desafiados a cada momento de compreendermos por que é que nós existimos, por que é que Deus nos pôs neste mundo, numa família, num tempo, numa geografia. Deus tem um propósito para cada um de nós, uma missão para cumprir. Jesus sabia qual era a sua missão e naquele momento ele tinha convicção total de ter cumprido a sua missão. E isso capacita-o naquele momento, tirar o foco de si mesmo, do seu sofrimento e olhar para aqueles que estavam à sua volta, sabendo que eles não estavam a perceber o que estavam a fazer. Era necessário que ele morresse, ele estava a cumprir a sua missão e eles estavam a fazer isso com uma intenção, mas sem perceber que realmente o que eles estavam a fazer era algo muito pior do que imaginavam. Estavam a condenar injustamente uma pessoa completamente inocente. E ele é capaz, como Deus que é completamente humano, mas eu dizia há pouco, mas completamente divino, é capaz de ver isso e de tirar o foco de si próprio e de pedir ao Pai perdão por aqueles, para os seus algozes, não é? Para aqueles que o
torturavam e o matavam naquele momento. Um dos profetas que mais falou da vinda de Cristo e também anunciou a sua morte na cruz foi o profeta Isaías, e entre várias citações ele diz que pelas pisaduras de Cristo nós fomos sarados. Isto leva-nos a olhar para aquele sangue que Jesus derramou na cruz como um sangue precioso. Que efeito é que esse sangue de Jesus hoje tem então sobre as nossas vidas? O primeiro efeito é nos proporcionar a salvação, não é? Como já falámos há bocadinho, e isso é a cura para a maior doença que há, porque às vezes pensamos só a doença do corpo física, não é? Mas a maior doença é o pecado, é a doença da alma. E essa é a primeira, digamos assim, principal propósito, digamos assim, não é desprezar os outros ou outros efeitos do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é precioso. Não como fetiche, não é? Também não podemos utilizar dessa maneira, mas sabemos que o sangue de Jesus, precisamente pelas suas mágoas, pela sua dor, por toda a traição que sofreu, o sofrimento, o abandono, tudo o que ele passou uma vez, para que nós não tenhamos de passar. O facto dele próprio dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Ele houve um momento que se sentiu só, desamparado, não é? E eu acredito que ele passou por ali para nós, um dia podermos dizer, Senhor, estamos contigo, uma vez que vivemos com Ele e nos chegamos a Deus Pai, e Ele não nos desampara nunca, precisamente por causa disso. Mas é verdade também que através do sangue de Jesus nós temos libertação não só da doença física, mas também libertação de opressão espiritual, porque acreditamos no mundo espiritual. E através também desse sangue nós temos libertação. Então, o sangue de Jesus é tremendo em todo o seu poder, em todos os seus efeitos, não é? Penso que cada um de nós poderíamos contar experiências em que realmente já experimentamos cura física. Eu posso dizer isso, não uma, duas ou três vezes, mas é verdade que nem sempre Deus nos cura, mas isso seria tema para outro programa, não é? Mas é verdade que também o sangue de Jesus tem poder para nos curar. Agora, para mim, o principal foco deve ser colocado nessa salvação, saúde espiritual, porque salvação significa saúde espiritual. Digamos assim, é a solução para aquela separação que nós sofríamos de Deus. Então, o sangue vem nos unir de novo. É por isso que Jesus vem também para restaurar a nossa alma, dar-nos alegria em vez de tristeza e dar-nos força no meio das lutas. Isso não quer dizer, portanto, que o cristão esteja isento de problemas. Não quero. Não quer dizer que o cristão esteja isento de problemas. Aliás, à face da terra e pelo mundo fora, há muitos que sofrem única e simplesmente pelo facto de serem cristãos e de não quererem negar o nome de Jesus. Há muitos por aí, pelo mundo fora, que sofrem nesse sentido. No entanto, mesmo no meio dos problemas, nós podemos encontrar alguém em Jesus, podemos encontrar alguém que nos socorre, em quem possamos descansar, em quem podemos lançar as nossas ansiedades, as nossas dúvidas, as nossas mágoas, e certamente temos encontrado e podemos continuar a encontrar uma solução naquilo que Jesus tem para nós. Até porque o mais difícil, o impossível, Jesus venceu, a própria morte. Tivemos uma sexta-feira triste da crucificação, tivemos um glorioso domingo com a sua ressurreição. Pois, esse é o fator mais importante, não é? Porque se Jesus tivesse morrido e ficado no sepulcro, seria somente mais um, com a agravante que teria enganado muitos na altura. Mas Jesus ressuscitou, foi visto ressuscitado, foi confirmado, de uma vez foi visto por mais de 500 pessoas, então está mais do que confirmado, está garantido, e ascendeu ao céu, o que também nos dá garantias de que Ele hoje está vivo, está connosco, intercede por nós e pode viver em nós. Então, a ressurreição dá-nos garantia de que Ele não nos enganou, porque aquilo que Ele falou ao longo da vida sempre se foi cumprindo, e na sua morte, a ressurreição é o garante, o selo vitalício de que Ele está connosco. Que esperança é que então esta ressurreição de Cristo nos dá a nós próprios hoje, de esperança da vida para além da morte? O próprio apóstolo Paulo fala aos Coríntios, diz isso, que a ressurreição de Cristo é a primícia, são as primícias daqueles que dormem, ou seja, dos que morreram. Ele é o primeiro ressuscitado, e nós temos a esperança de ressuscitarmos também, de vivermos eternamente com um corpo glorificado, um corpo novo.
a exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo, não é? Então essa é a principal esperança de que, seja quando for, seja por esta altura, ou daqui a 10 ou 20 anos, não sei quantos anos cada um de nós irá viver, mas quando nós deixarmos esta terra, então nós podemos também ressuscitar e viver eternamente com Ele. Claro que para isso acontecer, nós temos que nos identificar com Ele. E a nossa identificação com Cristo é uma identificação com a sua morte, com o seu sepultamento e com a sua ressurreição. Isso acontece quando nós colocamos toda a nossa confiança em Jesus para encontrarmos significado e propósito na nossa vida. Cremos nele, não somente nele, mas naquilo que ele disse acerca de si próprio, porque nós não podemos ao mesmo tempo crer que ele foi um bom homem e disse coisas boas e não crer nas coisas que ele disse acerca de si próprio. Isto é uma contradição que não cabe, não se encaixa. Então nós temos que crer nele e no que ele disse acerca de si próprio. E ao fazer isso, reconhecemos que estamos distantes, como já foi dito há bocadinho, estamos distantes e precisamos de Deus, então reconhecemos a nossa necessidade de um Salvador, a nossa necessidade de Cristo. E esta fé e este arrependimento levam-nos a uma disposição de nos identificarmos com a sua vida, com a sua morte, com o seu sepultamento e a sua ressurreição. Ao fazermos isso, essa identificação que é possível porque Deus nos capacita a isso mesmo, então nós vem com isso tudo a certeza, a esperança, a convicção de que também ressuscitaremos e viveremos para sempre com Ele. Ana, então por que escolher hoje mesmo seguir Jesus e aceitar este grande presente da salvação que Ele conquistou para nós na cruz? Porque é urgente, é urgentíssimo. Absolutamente. É verdade que não se trata aqui de estar a meter medo a ninguém, mas a vida não está nas nossas mãos. Em qualquer momento nós podemos partir e portanto, adormecer, como muitas vezes a palavra utiliza, não é? Dormir e partir para outra vida. E precisamos de levar conosco o garante da nossa salvação, alguém que nos justifique, alguém que quando nós chegamos perante Deus, Ele veja, é Ele que está da nossa mão e nos está a dizer, não, eu já paguei por Ele, Ele pode entrar. Eu já paguei por Ele. É isso. Não é? E então é urgente que nós nos reconciliemos hoje ainda, que não o fez, que chegue ao Pai simplesmente a dizer, Pai, eu reconheço que preciso de um Salvador, porque pequei, porque continuo a pecar e preciso de alguém que me justifique diante de Ti, que me apresente limpo, e esse é Jesus. Então é urgente que nós façamos isso. Mesmo para terminarem, como é que podemos depois prosseguir esta caminhada com Jesus? A ser vivida em comunhão com outros crentes, em comunhão com aquilo que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada nos ensina, porque ela diz-nos que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Através dela e por Jesus poderemos prosseguir a nossa caminhada cristã com Jesus. Muito obrigada então por terem estado hoje aqui à conversa connosco nesta manhã. Nós, afinal, não podemos fazer nada por nós próprios para remover o pecado da nossa vida, mas Jesus pode, e a cruz é a prova disso. Ali Jesus entregou-se a si próprio e carregou sobre ele tudo o que há de errado no mundo, incluindo as minhas e as suas falhas, para nos libertar e oferecer a salvação. E ao terceiro dia Jesus ressuscitou, ele venceu a própria morte e hoje com ele também nós podemos ser mais do que vencedores. Basta reconhecer que precisamos do seu perdão, convidá-lo a fazer parte da nossa vida e iniciarmos uma nova caminhada rumo à eternidade. Para começar, leia a Bíblia e, a propósito, temos hoje para lhe oferecer o livro Porque Cristo Teve de Morrer. Para o receber, contacte-nos. Nós voltamos a estar consigo na próxima terça-feira às 6 da tarde aqui na RTP2 e às 22h45 na Antena 1. Até lá, se Deus quiser.